8,3. Sintonize, compartilhe, é da Folha. Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Terça-feira, 24 de setembro de 2024, começa agora pela Folha FM 98,3, emissora do Grupo Folha da Manhã de Comunicação, mais um Folha no Ar. Estamos ao vivo em 98,3 aqui no rádio, ao vivo também no Face, no YouTube, no Instagram. Você pode acompanhar este programa daqui a pouco em podcast, logo mais reprise na Plena TV. Como hoje, essa edição é uma série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Campos, também vai estar disponível no portal folha1.com.br e amanhã no jornal impresso Folha da Manhã, com 2 páginas ao candidato convidado de hoje. 7h14 em Campos, muito bom dia, estamos na primavera brasileira, faz calor em Campos, a previsão para hoje é de 32 de máxima. Para a gente começar o dia, já temos 23 graus agora aqui no centro de Campos. A mínima é de 21, não há previsão de chuva para Campos nesse dia de hoje. O Folha no Ar é oferecido por Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, com a qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você. Esse é o plano. Laboratório Plínio Bacelar e vacina Plínio Bacelar, cuidando bem de tudo que te faz bem. Rede Mariana, de postos, qualidade e compromisso com você, e o apoio de Radmed Diagnósticos por Imagem, sempre à frente. Nas manchetes de hoje, do portal folha1.com.br, Big Data, Record, nova pesquisa em Campos, Vladimir sobe a 65% na intenção e 74% na aprovação. A
13 dias, ontem na publicação dessa matéria, hoje são 12 dias da urna, de 6 de outubro, o prefeito Vladimir Garotinho, do PP, mantém a possibilidade de se reeleger em turno único, está aqui no portal Folha 1. Polo Eleitoral de Campos inicia inseminação das urnas para o primeiro turno. Cerca de 1.800 urnas estão sendo preparadas para o pleito. Criança morre após ser afogada em piscina de residência em Campos. O incidente aconteceu no Parque Tarcísio Miranda. Nos solidarizamos aqui com todos os familiares e muitas orações pedindo aí a Deus para dar força a essa família. Pesquisa aponta empate técnico de Marcelo Batista e Armando Carneiro em Quissamã. A margem de erro, Marcelo estaria entre 43% e 15% e 52% e 85%. E Armando entre 31,15% e 44,85%. As pesquisas estão lá no portal folha1.com.br. E a gente começa agora mais uma entrevista, esta a penúltima da série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Campos, assim como fizemos também com os candidatos à Prefeitura de São João da Barra. Essa série de entrevistas é um oferecimento de Talimac, qualidade em tudo que faz. Limporte, mais que uma empresa, um novo jeito de cuidar. Instituto Pulha, clínica de fertilidade e saúde sexual masculina, cuidando da saúde do homem. E Asflucan, há 79 anos, lado a lado com o produtor de cana da nossa cidade e região. O Grupo Folha da Manhã mantém a sua tradição dessa qualidade no jornalismo e busca, através dessa série de entrevistas, oferecer ao candidato 3 blocos de 40 minutos iguais a todos os candidatos, onde ele possa usar aqui, através dos microfones da Folha FM, consequentemente todas as nossas redes e também o portal Folha 1 e o jornal Folha da Manhã, para expor as suas ideias, expor aí os seus planos, o próprio plano de governo e falar, né, do que pretende caso vença as eleições no próximo dia 6 de outubro. E claro, para o ouvinte, para o eleitor, também ter uma noção um pouco mais ampla de quem ele pode escolher no dia 6 de outubro. É a democracia no seu ápice. E a gente faz essa força, esse esforço, esse exercício e essa prática diária para manter a democracia viva. É uma luta constante, permanente. A democracia vive sendo atacada a todo instante no mundo inteiro e a gente mantém aqui, né, sempre alerta, sempre atentos para que a gente mantenha sempre em voga essa matéria, esse assunto que é importante para todos nós, que é a democracia. E a gente pede ao candidato, todos eles, é um pedido que a gente faz, que possa expor aqui os seus planos, suas ideias, e nunca ataques pessoais, que nunca leva a nada, a não ser ao que a gente tem visto aí ultimamente, agressões físicas, cadeirada e tudo mais, e provoca essa onda de ódio que a gente também compele, que a gente combate a todo instante. Fica só proibido a divulgação de números de pesquisas que não estejam devidamente registradas no TSE. Com tratamento equânime, todos os candidatos têm 3 blocos de 40 minutos e, pela ordem de sorteio realizado no dia 21 do mês passado na sede do grupo, hoje o nosso convidado é o Fernando Sérgio Trindade Crespo, ou Pastor Fernando. Pois não, Aluz? Dia 22. Dia 22. Então, corrigindo dia 22. Foi no mesmo dia da reunião também com a Justiça Eleitoral para tratar da distribuição da propaganda eleitoral gratuita em Campos, no rádio e televisão. Obrigado, Luiz. Dia 22 de agosto, então, feito esse sorteio com a presença de todos os representantes dos partidos e, por ordem de sorteio, repito hoje, o pastor Fernando é o nosso entrevistado. Tem 63 anos, é natural de São Fidélis, casado com a Gleuce,
Acertei, pastor? É pai de 2 filhos, um casal, o Lucas e a Sâmela, é formado em psicologia e congrega na Igreja Batista do Parque Cidade Luz. Seu ministério lá é a Igreja Batista do Parque Cidade Luz e Igreja Batista Parque Cidade Luz. Sem o parque. Igreja Batista Cidade Luz. No Parque Cidade Luz. Concorre à Prefeitura de Campos pelo PRTB número 28. Candidato, muito bom dia, obrigado pela presença, seja bem-vindo. Bom dia, quero saudar aos companheiros aqui, o Aloísio, o Edmundo, o Cláudio e o Beto. E dar um bom dia a todos que estão ouvindo, né, a Rádio Folha FM, e quero dizer da minha gratidão em poder estar aqui quando nós estamos participando por um partido que não tem tempo de TV, não tem tempo de rádio, não tem fundo partidário, enfim, e ter essa oportunidade aqui é gratidão. É a palavra que eu quero deixar registrada a toda a rede da Folha da Manhã, todo o grupo Folha da Manhã, é gratidão por essa oportunidade. Muito obrigado. Seja bem-vindo. Deixa eu trazer o bom dia do Aloísio Abreu Barbosa, nessa bancada com a gente, completa também o Edmundo Siqueira, o Beto e agradecer também, registrar aqui o Bruno, que é da assessoria do pastor Fernando. Bom, Aloísio, bom dia, bem-vindo. Mais uma pesquisazinha ontem, né, para tirar a poeira da mão. Quer dizer, foram 2 ontem, né? Não sei se você fez as 2, a de Quissamã e a de Campos, que foi a Real Big Data com novos números encomendada pela Record. Bom dia, Aloísio, bem-vindo, bom tê-lo conosco aqui nesta bancada sempre. Bom dia, Cláudio Nogueira. Na verdade, ontem foram 2 pesquisas. A Real Time Big Data, que estava prevista, né? É o contrato da Record. É muito bem-vinda, porque é difícil. Você pode até fazer a comparação de pesquisas diferentes com metodologias diferentes. Mas o ideal, qualquer estatístico vai dizer isso, é que você faça pesquisas, você compare pesquisas do mesmo instituto com a mesma metodologia, e aí você estabelece uma linha do tempo, né? Ela sempre fica muito mais precisa assim. Então é a segunda. A última deles veio no final de agosto, essa agora no final de setembro, poucos dias para a eleição, como também esperada uma Paraná entre essa semana e a semana seguinte. Uma Paraná também é esperada. Ontem, a pesquisa, você se referiu à Ágora de Quissamã, eu não pude fazer, eu estava envolvido em outros compromissos, passei para Mário. Ela aponta um empate técnico, né, na margem de erro, onde o Marcelo, candidato governista, ele lidera numericamente, mas na margem de erro ele está em empate técnico com esse prefeito Armando Carneiro. E eu não sei aqui, primeira mão, assim que saí daqui, um passarinho verde me mandou outra pesquisa também de Quissamã, da Prefab Futuri, que eu já dei uma olhada, mas ela só pode ser divulgada a partir de hoje, a legislação você tem que cumprir rigorosamente, né? Então eu vou estar fazendo, tão logo sair daqui, essa comparação entre 2 pesquisas, mas posso adiantar que deu a mesma coisa, né? Um empate técnico, né? Cada eleição Quissamã. Essa eleição parece que vai ser bem disputada. Quissamã. Enfim, pelo menos é o que as 2 pesquisas trazem. E tem uma terceira de Quissamã já registrada no TSE, né, que daqui a pouco deve ir para a rua. É natural, nesse período, afunilam-se, né, afunilam-se as pesquisas, e sobretudo em municípios onde tem eleição muito disputada, né, como o caso de São Francisco, que embora a candidata governista tenha, a última pesquisa, ela tenha passado não só numericamente, como também fora da margem de erro, mas tradicionalmente São Francisco traz eleições disputadas, né? Essa é a tradição de São Francisco. E é isso, dar o bom dia aqui,
dar um bom dia ao pastor Fernando, agradecer pela presença, né? Ordem estabelecida de sorteio no dia 22, todos com o mesmo espaço, né? Hoje é a a sexta entrevista, temos uma sétima ainda com o professor Jefferson, que foi inicialmente marcada para sexta-feira, mas em virtude de uma agenda minha, pessoal, que eu não vou estar aqui a partir de quarta-feira, em Campos, como eu fiz com todos os demais, eu ofereci para ele a possibilidade de fazer ou com vocês aqui na bancada sem mim na sexta, ou de fazer comigo integrando na terça-feira. Ele preferiu na terça-feira com a bancada completa. Eu acho que é justo. E vamos fazer então terça-feira fechando essa série com o professor Jefferson. Boa sorte ao pastor Fernando na entrevista. Obrigado pela presença. Deixa eu trazer o bom dia do Edmundo. A gente começou aqui no dia 30 de agosto com essa série de entrevistas com a prefeita Carla Capucci, candidata à reeleição em São João da Barra. Depois seguimos com o Danilo, dia 3 de setembro. Fechamos lá em São João da Barra, são 2 candidatos. E em Campos, a gente retomou a série de entrevistas e abriu com o doutor Buchaú no dia 6 de setembro. Delegada Madeleine, 10 de setembro. Só para quem está nos acompanhando aí, para quem ligou o rádio agora. O Vladimir, tudo isso por ordem de sorteio, conforme disse a Luiz, 13 de setembro. Twin, 17 de setembro. Na última sexta-feira, o Fabrício Lírio, do dia 20 de setembro. Hoje, o pastor Fernando, 24 de setembro. E o Jefferson, dia 1º de outubro, como já informou a Luiz. Meu caro Edmundo Siqueira, bom dia, bem-vindo. Só avisar, pastor, que aí a gente começa a contar o tempo assim que o Edmundo formular a pergunta. Bom, bacana, vamos lá. Meu caro Edmundo, bom dia, bem-vindo, bom contar com você nessa bancada sempre. Bom dia Nogueira, bom dia Beto, bom dia Luiz, bom dia pastor Fernando aí para nossa entrevista, continuidade da nossa série de entrevistas, né, que a Folha sempre faz aqui das eleições, um espaço, como o próprio candidato falou, um espaço que demonstra equidade e abre espaço para todos, né? Muito bom. Falar e, enfim, propor, mesmo quem tem ou não tem tempo de televisão, tem um espaço garantido de forma democrática aqui na Folha, no mesmo espaço, né, para todos os candidatos. Bom dia, sobretudo, a quem nos acompanha, quem nos ouve aí nas redes da Folha FM. Mas, candidato, a gente pede a todos aqui, a gente já passou nessa entrevista, que faça um exercício de avaliação do governo que está aí, do governo Vladimir Garotinho. Pedimos que façam erros e acertos, uma avaliação do geral do governo, né? Estamos há quase 4 anos, né, sobre a gestão do Vladimir. Ele se propõe a reeleição, mas a avaliação do seu governo é importante para que os candidatos demonstrem a sua própria avaliação, né, e o sentimento de como está a cidade, né, daqui para frente, porque sendo eleito ele vai governar a cidade, né, vindo de uma gestão anterior. Portanto, ele pede uma avaliação de erros e acertos do governo, que é o que eu peço ao senhor agora para fazê-lo. A nossa cidade, e por que não dizer, né, o mundo vem de um período de pandemia, né? Foram 2 anos bastante complicados e o governo anterior foi um governo péssimo, muito ruim, pelo menos na minha maneira de entender. E aí o atual prefeito assumiu já com um novo tempo pós-pandemia, e a cidade vinha de uma situação caótica, e a partir de então, nas suas articulações, né, com apoio que a cidade recebeu do governo federal, do governo estadual, nós tivemos alguns avanços, e nós podemos ver isso na área da educação, mas existe muita coisa ainda a ser feita, principalmente na área da saúde, na área de transporte e na mobilidade urbana, o trânsito e o comércio no centro da cidade, enfim. Isso faz parte da vida, né? E dessa luta diária. Então eu acredito que nós estamos nessa luta porque também temos uma visão
diferenciada para a nossa cidade. Nós entendemos que existem muitas coisas que precisam ser, muitos projetos que precisam ser desenvolvidos, implantados na nossa cidade, e nós nos propomos a isso. Colocamos o nosso nome à disposição da população de Campos. Campos já tivemos aqui, se não me falha a memória, 53 prefeitos, e foram médicos, advogados, engenheiros, jornalistas, mas eu sou o primeiro pastor que coloca o nome à disposição para concorrer a uma eleição. Nós somos em Campos em torno de números aproximados, né? 130 mil eleitores evangélicos. E na eleição passada, nós tivemos mais ou menos esse número aí, 129 mil, de pessoas que não compareceram à urna, outros brancos e nulos, e pessoas que não votaram. E de maneiras que nós estamos em busca desses votos, nós estamos em busca desses eleitores. E eu creio que nesta eleição todos temos um número excelente de candidatos, muito bons candidatos. Eu considero todos eles excelentes candidatos. Nós temos o nosso vice, por exemplo, é um médico, o Dr. Carlito. Ele é cardiologista, ele é capitão do Corpo de Bombeiros, ele é professor da Faculdade de Medicina, ele é professor da Escola Técnica. É um homem muito capacitado. Com ele tem uma equipe, ele também foi diretor clínico de um dos hospitais particulares da nossa cidade. Ele tem um relacionamento excelente com os médicos, com o grupo da saúde de uma forma geral, e ele está somando muito na nossa campanha. E além dos evangélicos, eu sou evangélico, mas ele é católico. Então, isso tem sido muito positivo para todos nós. E a gente pensa em fazer com que aquilo que está no nosso programa de governo, voltado para a nossa cidade, possa ser implantado a partir da nossa eleição, agora dia 6 de outubro. Então, nós estamos trabalhando para isso e confiamos em Deus, né, sobretudo, né, e no povo que certamente vai ter essa opção de escolher, e esperamos que no dia 6 eles possam nos escolher. Suscitou aí houve alguns avanços com o dinheiro do Estado, da federal, mas pediu novamente o exercício do senhor de elencar pelo menos um ponto negativo, um ponto positivo do governo, a saber que os candidatos que o Nogueira elencou até aqui, sim, eles fizeram uma avaliação de que a comunicação, né, de forma, pelo menos acho que unânime, né? Os candidatos todos acharam a comunicação como ponto principal do governo, dos candidatos que Nogueira citou, que foram entrevistados, né, da oposição. A comunicação do governo, ou seja, como que o governo comunica, como que o próprio Vladimir se comunica, né, com a população, seria o ponto positivo na visão deles. E o ponto negativo existem, o próprio Luiz fala, e muito demonstra também, concordo, que é a questão do transporte, tem vários gargalos, né, que o governo apresentou. Mas que eu queria ouvir do senhor qual é o ponto positivo e o ponto negativo que o senhor avalia do governo Vladimir até aqui. O ponto positivo eu falei de uma forma geral. Eu olho para a cidade, comparando com o governo anterior, para o atual, que houve um avanço. Ponto positivo, houve um avanço na área de infraestrutura. Eu creio que também, devido à pandemia, houve também um avanço na área educacional. Eu percebo que muitas escolas foram reformadas, elas estavam caindo os pedaços. Houve um avanço nessa área. Agora, no setor do transporte, né, nós permanecemos na mesma situação, ou pior, do que o governo anterior. Então, eu julgo que esse ponto é um ponto negativo do governo atual. O transporte e a educação, né? A educação positivo. Tem entre os pontos que estão sempre aqui abordados e tem sempre visões diferentes, até porque é um assunto muito complexo. Sim. É a saúde pública, né? Sim.
Me lembra que a gente está agora, a gente vai chegar a pesquisa na próxima pergunta. E é bom lembrar que a pesquisa Big Data de ontem, que eu vou dar os números, vou estabelecer raciocínios com base nela e nas anteriores, ela é a 7ª pesquisa da eleição de Campos, contando a GPP de 2023, de março de 2023. Tivemos 3 pesquisas no ano de 2023, começa com essa GPP de março, e 4 pesquisas nesse ano eleitoral. A Prefab de abril, a Real Big Data e Paraná do final de agosto, e agora a Real Big Data do final de setembro. Né? Desde aquela GPP lá de trás, a GPP de março de 2023, né? Que elas confirmam tendências. Tem tendências que estão ali, que elas vão se confirmando nessas 7 pesquisas, você vê isso muito claramente. Sim. Mas uma tendência que tinha ali é essa dubiedade no julgamento da saúde. A GPP lá em março registrou a saúde como principal problema de Campos e a segunda virtude. A que o senhor acha que isso se deve? Qual a sua impressão pessoal sobre a saúde? Enquanto candidato, por óbvio. A minha impressão é que realmente a saúde ela está deixando a desejar. A gente vê que existe uma obra física sendo feita nos hospitais, tanto no Ferreira Machado como no HGG, mas se nós entrarmos lá, o doutor Carlito, ele é uma pessoa que seria a pessoa ideal para falar sobre a saúde, né? Até mesmo pela função que ele exerce como médico. E eu tenho tido a oportunidade de ir aos hospitais. Como pastor, né? Alguns membros da nossa igreja estão, às vezes, internados e tal. Então, a gente chega lá, a gente vê a estrutura interna dos hospitais. E há pouco tempo, aproximadamente umas 3 semanas, o doutor Carlito recebeu um contato de uma pessoa que estava internada no UTI e só tinha 3 fraldas geriátricas. E faltando insumos, de maneira que a família teve que se mobilizar para poder levar, né, para atender ao seu querido lá, ao seu ente querido que estava internado. Então, eu creio que a gente precisa pensar sobre isso. A cidade tem consciência disso, o que acontece na saúde. E eu não entendo por que não há uma mobilização do poder público atual nesse sentido, de que haja uma solução imediata para que isso possa... conversando com o pessoal da nossa equipe, nós falávamos a respeito de alguns shoppings. Por exemplo, você chega no banheiro do shopping, está tudo limpo, tem um funcionário ali lidando diariamente. Você vai no banheiro do hospital, é um caos. Eu não sei se vocês já tiveram oportunidade, tirando os particulares, os hospitais particulares, que existe um tratamento diferenciado, mas se você for no hospital, nos banheiros públicos, dos hospitais, é um terror. Então, eu creio que... O senhor fala dos municipais, né? Municipais. Do Ferreira Machado, da HGG. Sim. E de São José. Sim, São José eu não tenho muito acesso. Mais o HGG. Até mesmo, exato, Ferreira Machado. São os hospitais. Eu sou muito grato a Deus pelo Ferreira Machado, porque eu sofri um acidente, sofri 5, e um dos acidentes eu fui levado para o Ferreira Machado. O atendimento imediato salvou meu braço. De lá eu fui para o particular. Então eu sou grato, porque ele é muito importante, ele é fundamental para a saúde. A presença do Hospital Ferreira Machado na nossa cidade, ele é primordial, é fundamental, mas precisa se olhar para que haja esse... Por que não fazermos com que esses hospitais sejam hospitais dignos, né, da nossa população? Não, eu corroboro o que o senhor disse. Eu tenho 52 anos, tive um acidente grave com 19, arrebentei a cabeça e só estou vivo por causa do Ferreira Machado. Sim. Eu sou grato a Deus, em primeiro lugar, não é? Um amigo que me socorreu. O Ferreira Machado, então, foi o primeiro hospital de Campos a ter tomógrafo. Então, isso. Se não fosse tomógrafo, eu teria morrido. Acidente, se você tem Ferreira Machado, é o seu... Cheguei no hospital, a parte toda de nervos foram feitas lá, depois fui transferido para
para um outro hospital particular, que foi feita a parte óssea e tal, e eu não perdi a mão, tenho um movimento, entendeu? Platinas e tudo, mas Salvou muitas pessoas em Campos. fui salvo. O Ferreira tem 2 neurocirurgiões de plantão. É isso que eu ia falar, acho que tem É muita muito especialidade de bom. plantão. Eu trabalhei no sobreaviso, Ferreira. Não, não é de, não é Eu de sobreaviso, é trabalhei de como plantão. capelão lá, né? Eu trabalhei no Ferreira. Então eu acompanhei numa época anterior, de governos anteriores, que havia uma assistência melhor. Mas a coisa vai acontecendo de uma maneira. Nos governos Arnaldo Mocaibe, talvez foi- por serem médicos, a saúde. Sim, talvez foi muito bom, foi muito Também bom. tinha mais dinheiro, né? Sim, Os boys sim. estavam lá em cima. Exatamente. Mas, pastor, eu vou tentar, Edmundo, que sempre Candidato. frisa para a gente tratar como candidato, vou tentar tratar como candidato. Eu confesso que acho muito impessoal o candidato, mas ele de fato está certo na formalidade. Fica tranquilo, fica à vontade. Eu fui a uma entrevista que a pessoa pediu permissão. Eu posso te chamar de você e de Fernando? Eu falei, tranquilamente. Aqui não é o pastor, mas apesar de eu ser pastor onde eu estou, mas aqui É o nome nós de podemos campanha, nos né? tratar. Você usa o nome de campanha Fica como tranquilo, pastor, então, não há problema nenhum. Da minha parte. Eu chamo médico, juiz e advogado de doutor, eu chamo de você. Mas fica enfim, tranquilo. questão de tratamento, né? Mas vamos lá, saiu uma pesquisa ontem, que estava guardada desde semana passada, que é a Real-Time Big Data, que é um instituto conceituado, Instituto Fluminense conceituado, e contratada pela Record, na parceria, fez a primeira pesquisa, fez a segunda. Como eu já falei aqui, é muito importante, porque o mesmo instituto faça uma série de pesquisas que é muito mais fácil você comparar pesquisas da mesma metodologia, do que fazer, como já foi feito, em malabarismo retórico de um instituto com outro, com um espaço grande de tempo. E ela ela confirmou a possibilidade, porque essa possibilidade é uma possibilidade de Vladimir concluir o primeiro turno, ela aparece desde a GPP de março. Essa possibilidade ela vai se reforçando pesquisa a pesquisa nessas 7 que eu falei. E ontem, na pesquisa, que é o que vale, estamos 12 dias da urna, né, o que vale tão perto da urna, que é a estimulada, quando você apresenta o disco de candidatos, né, os nomes, as opções. Sim. Vladimir, comparado com agosto, que é o período de um mês, ele saiu de intenção de voto de 63 para 65, é o que ele tem hoje. Quer dizer, oscilou para cima, ele oscilou 2 pontos para cima. Delegada Madeleine oscilou para baixo, 15 para 14. Nenhum branco e nulo. Manteve 8%. Não sabe, não respondeu. Eram 6, passaram a ser 5, diminuiu o número de indecisos. O que é natural também, estamos chegando perto da eleição, o indeciso vai diminuindo. Professor Jefferson oscilou para baixo, 4,3. O senhor oscilou para cima, só tinha 1 em agosto, passou a ter 2 pontos. E os demais, Buchaú, Fabrício Lira e Twin tinham 1% e continuaram com 1%. Primeiro, essa perspectiva do prefeito poder concluir em turno único. E segundo, o senhor foi o único que, com ele, o senhor oscilou para cima. Logicamente, crescimento efetivo a gente só considera quando ele é fora da margem de erro. Quando ele está dentro da margem de erro, ele é uma oscilação. Mas a do senhor e do prefeito foram positivas. Primeiro, essa perspectiva do prefeito talvez definir em primeiro turno, e segundo, é o que o senhor acha que se deve o seu crescimento? Ou a sua oscilação para cima? Mais do que natural que o prefeito, com todo o poder que está nas mãos dele, a máquina da prefeitura, ele mantivesse esse grupo de pessoas que estão à volta dele, né? São tantos benefícios sociais que a nossa prefeitura tem, é natural que ele tivesse aí mantivesse ou até mesmo crescesse. Se acontecesse de outra forma, né? Se ele caísse drasticamente, é que seria de se analisar. Então, é natural. Eu estou fazendo uma análise assim, totalmente neutro, sem tomar partido nenhum, sem me defender, sem querer defender a A, B ou C. Estou olhando para a situação política. Bom, os RPAs,
que ele tem à disposição dele na área social, que é... Você falou o quê? Cheque cidadão? Sim, o cheque Goitacá, que é o antigo número... cheque cidadão, o cheque cidadão é um número elevadíssimo, Obrigado. né? Então, você vê que todo mês o camarada está ali. Quando você fala que é um número elevadíssimo, você acha que ele tem uso eleitoral e não social? Ele tem um uso social, mas que não deixa de ser também um benefício que é a favor do gestor, não é? Sempre reflete a favor do gestor, porque as pessoas que estão recebendo, elas querem continuar recebendo. Então, aquilo é positivo. Então, quando se pensa em mudar, a pessoa que recebe aquele benefício pensa assim, eu posso perder. Então, bem, essa é uma situação. Que ele se mantivesse, né, era se de espantar que se ele caísse bruscamente. Mas a minha decisão para concorrer, ela aconteceu 10 minutos antes do prazo ser encerrado. No último dia 31 de julho, que aconteceu. 10 minutos antes chegou a decisão. Sobre o prefeito trabalhar até mais tarde aquele dia. Então, você vê que os grupos anteriores aí, por exemplo, o prefeito está aí há 4 anos. Os outros começaram o ano passado. E já vem rolando. Madeleine foi mais esse ano, né? Sim, alguns começaram esse ano, né? A Madeleine começou há pouco. Logo após. Foi esse ano também. Sim, mas eu comecei dia 31, foi quando foi então feito a entrega da documentação, e até o nosso programa de governo nós tivemos que correr para poder acontecer, ele está aí, não sei se vocês tiveram acesso, tem 134 páginas. Partido que foi um consenso. O Pablo, junto com o nosso presidente estadual, o Joalmir Júnior, Pablo Massal, né? Ele está nesse desejo de que o partido pudesse crescer no país inteiro. Então, nós estamos vendo no estado do Rio muitos candidatos a prefeito pelo PRTB. E aí lembraram do meu nome, Pastor Fernando. Pô, mas eu sim. Porque eu já tive uma participação política, sempre trabalhei. Eu trabalhei com quase todos os governadores. Trabalhei com o Garotinho, trabalhei com a Rosinha, trabalhei com a Benedita, trabalhei com o Cabral, trabalhei com o Pezão. Só não trabalhei com o Wilson e até com o Cláudio, que é o atual. Então, trabalhei em vários setores do governo, municipal aqui também, com o governo Arnaldo, e de maneiras que eu sempre tive uma participação, sempre tratando com as pessoas. Eu nunca me envolvi muito nessa parte, sempre nos bastidores, tanto que eu não sou tão conhecido. Não é? Mas sempre estive nos bastidores, trabalhando, ajudando, para que as coisas pudessem acontecer. Nós temos um trabalho social muito grande lá no meu bairro, e aí o meu crescimento cabe a isso. A esse contato que eu tenho com... É um período curto. Curtíssimo. Um período de um mês. Isso. E na reta final. Sim. Houve alguma coisa que o senhor fez de diferente que o senhor vinha fazendo? Não, eu por exemplo, não tenho nada de... como já dissemos aqui, né? Não tem horário eleitoral, tempo de TV. Eu tenho essas oportunidades que vocês estão me dando. Então, o contato que eu faço com meus líderes pastores, colegas pastores, e que nós somos um grupo muito grande na cidade. Então, pastor, você tem 100%? Ninguém tem 100%. Não é? Eu tenho 50%, mas eu tenho um bom trabalho, eu faço um trabalho com eles, eu mando mensagem para eles, através do que eu tenho em mãos, que é a minha rede social. E ali eu mando mensagens, e essas mensagens chegam, eu recebo retorno, e é um trabalho que não aparece. Não é? Apareceu aqui. Está aparecendo. Taxa de conhecimento também. Está aparecendo, A taxa de conhecimento, né, com o nome da que você não colocou. Mas outros nomes são mais também se tornaram conhecidos e não... O Vladimir já era muito conhecido, sim, depois falou para cima. Todos os demais tornaram mais conhecidos, teve gente que falou para baixo. Ele foi o único que falou para cima junto com o Vladimir. Então, exato. Então a gente está fazendo. Agora, eu acho a legislação ela é muito covarde, né? Puxa vida, você vê que o Vladimir, ele teve dois aproximadamente, falar números aproximados para ficar mais fácil, 2 milhões de fundo partidário. A delegada, 3 milhões. O professor, 1 milhão. E eu nada.
Professor Jefferson, né? Professor Jefferson. 1 milhão. E eu nada, não tenho nada. Entendeu? Então, o que nós estamos fazendo? O pouquinho que a gente está tentando juntar, e está tentando juntar para o finalzinho da campanha um material para você botar um número ali na mão daquelas pessoas mais humildes, que precisam, às vezes, né, saber que, né, precisa fazer, né, o 28, né? Tem que fazer o 28 para poder. Então, eu estou com uma expectativa muito grande ainda. Porque os meus votos, eles não aparecem tanto nas pesquisas. Apareceram. Apareceu um pouquinho. Ué, mas apareceram. Você pode considerar de várias formas. Você pode considerar que cresceu 1 ponto, você pode considerar que cresceu 100%. Sim, 100%. 100%. Então, a gente está trabalhando bastante. A gente espera... Hoje pastor, o senhor está brigando lá com o primeiro, com o segundo? Só para dar um exemplo, o crescimento de Vladimir, numericamente, é maior. Sim. O seu, percentualmente, é maior. Sim, exatamente. Então, o que eu estou esperando? Eu estou esperando chegar lá no... Não? Eu estou 1 ponto aí do terceiro. Eu estou em 4º. Eu espero chegar... A sua meta hoje o senhor já está em empate técnico com o Jefferson. Sim, sim. A sua meta é ultrapassá-lo numericamente? Sim, sim. Essa é a sua meta. Minha meta. Talvez até mais um pouco, sabe? Sim, mas aí... Por exemplo... A meta mais próxima que o senhor tem é ultrapassar... é chegar à 3ª posição, seria isso? Sim, talvez. Não, talvez... Talvez porque eu quero chegar à 2ª. Não, mas a meta mais próxima do senhor... É mais próxima. É chegar, mais próxima. É chegar à 3ª que eu considero que já estou. Está em empate técnico. Sim, não apareceu aqui na pesquisa ainda. Não apareceu, mas eu já estou em 3º, entendeu? Aquela coisa, vitória política, né? Vitória eleitoral. Exato. Até mesmo por essa margem aí que, né, ela... uma outra questão. Eu não tenho santinho, eu não tenho cartões, porque eu não tive verba, fundo partidário para mandar fazer esse material. Por exemplo, a delegada, ela fez 27 milhões de santinho. Basta que vocês façam aí, lá no... vocês possam pesquisar aí e vão ver que 27 milhões de santinho é muito material. Candidato, deixa eu voltar um pouco para a pesquisa, pesquisa de ontem, porque a gente até ontem, a gente tinha a Real Time Big Data e a Paraná do final de agosto. Né? Sim. A gente entrevistou aqui depois disso, Twin, e ele disse que a pesquisa está velha. Eu perguntei se tem uma mais nova. Aí Fabrício Lírio falou que na próxima pesquisa está em primeiro lugar. E o que as pesquisas mostraram é que Twin e Fabrício Lírio, só para citar os 2 casos específicos, estão no mesmo lugar onde estavam. Não caíram, não subiram, estão estagnados no mesmo lugar. O senhor se movimentou, houve oscilações para baixo, no caso de oscilação, né? Dentro da magia, oscilação de Madeleine e de Jefferson, e oscilação para cima do senhor e de Vladimir. Sim. Vladimir também, esses 2%, esses 2 pontos a mais que ele teve, de 63 para 65, eles não vieram desacompanhados. Eles são reflexo de um crescimento também na aprovação do governo. Ele tinha 73% de aprovação do governo, passou a 74%. Sim. Também uma oscilação para cima. Sim. O engraçado é que a desaprovação dele também cresceu. Oscilou para cima, de 21 para 22. O que caiu foi o indeciso, o que é normal na reta final. Eram 6% não sabe, não opinou, e 4%. Mas ele aumentou a aprovação, segundo a Real Time Big Data, e oscilou para cima na aprovação e oscilou para cima na intenção de voto. E essa é uma regra, é uma equação que ela se repete em vários municípios aqui da região. Uhum. Eu tenho feito pesquisa em 12 municípios. Sim. Né? Eu vou citar só os casos aqui que parece comprovar essa tese. O líder de eleição de voto, ele é candidato à reeleição de um governo bem avaliado. A exceção de Vladimir, cujo número eu citei, a gente tem Carla Capucci de São João da Barra, que tem o governo aprovado por 90%, intenção de voto estimulada de 81,9%. A gente tem Arraial do Cabo, a aprovação de governo do prefeito Marcelo Magno, 79,6%, intenção de voto 70,4%.
A gente tem a aprovação do governo em São Pedro em São Pedro da Aldeia, do Fábio do Pastel, 77,2%. Intenção de voto estimulada, 56%. Eu falei antes, Marcelo Magno de Arral do Cabo. Em Italva, o governo Léo Pelanca, aprovado por 81%. Intenção de voto estimulada, 74,2%. Conceição de Macabuva, Almir Lessa, governo aprovado por 68,4%. Intenção de voto estimulada, 41,2%. Velbert Rezende, Macaé, aprovação do governo de 85%, intenção de voto estimulada de 70,3%. Jeane Winkler, Cardoso, governo aprovado por 73,2%, intenção de voto estimulada de 62,2%. E, por fim, Maíra de Jaime, Silva Jardim, aprovação do governo de 75,1%, intenção de voto estimulada 51,2%. Um campo são 9 municípios onde essa regra parece valer. Sim. O senhor acha que é isso mesmo? Ou o senhor vê exceção? Como é que o senhor encara esses números? Essa correlação de números? Eu acho que é isso mesmo. Eu concordo com esses números. E o que ocorre? Eu não sei qual foi a metodologia usada para medir a rejeição. Eu não entendo bem dessa matéria, porque até mesmo nesse corre-corre, essa noite eu dormi 4 horas só. A gente está numa correria muito grande porque a gente tem um número reduzido de assessores, de pessoas que estão ao nosso lado. E algumas informações vão passando e a gente não tem muito tempo de fazer uma avaliação sobre elas, nesse período eleitoral. Mas tem sido feito... nas pesquisas apresentado sempre uma rejeição, mas essa rejeição eu não sei qual a metodologia que tem sido usada. Então, às vezes, eu discordo, por exemplo, dos meus números que foram apresentados. Na pesquisa anterior, eu não me lembro qual delas, mas foram registradas, foi apresentada uma rejeição ao pastor Fernando de 12%, 12,1%. Eu não sei qual foi a metodologia, acho natural. Por eu ser pastor, eu não voto em pastor. Então, uma posição que as pessoas são livres. Então, eu achei natural. Mas nessa pesquisa aí, me apresentaram uma rejeição que eu desconheço totalmente. Não aconteceu fato nenhum em 20 dias para que eu pudesse ter uma rejeição tão grande como foi apresentado na pesquisa. Então, com relação as intenções de votos, eu concordo que elas estão dentro do... Não porque eu tenha sido beneficiado ou não nela. Mas você concorda, assim, que, como mostra esses 9 municípios, um governo que tem aprovação popular da maioria, sim, esse chefe do governo... Sim, natural, porque ele está fazendo um trabalho, está buscando... Pelos municípios que já foram apresentados aí, a gente vê que isso está acontecendo. Agora, a gente vê que... Eu não sei qual a metodologia usada para se calcular essa rejeição. Eu não sei se eu cheguei a alcançar o que você me perguntou, mas... Não, eu perguntei uma coisa, respondi outra. O senhor questionou outra, né? Questionei outra. Rejeição realmente varia a metodologia, né? Eu, por exemplo, li a pesquisa toda de ontem. Você é um especialista nisso, eu já percebi. Eles fizeram... Eu faço muito tempo, né? Eu sei. Aristóteles dizia... Eu te acompanho. Aristóteles dizia que a excelência não é virtude, é um hábito. Uhum. Então, quem faz muito tempo uma coisa tende a fazer, fazer bem. Ou não tão mal. Mas, enfim, muito bom. A rejeição me parece que foi medida entre os eleitores que conhecem os candidatos. São medidas diferentes. A rejeição pode ser medida, chega assim... Em quem você não vota? É uma espontânea. A rejeição pode ser medida em quem você não vota. Estão aqui os nomes. A rejeição pode ser medida... Você conhece o pastor Fernando? Conheço. Você vota nele? Não. Aí me parece que esse foi o critério utilizado pela Real Time Big Data. Mas eles colocam ali um número X de pessoas que foram pesquisadas. Sim. Então, essa pesquisa para a rejeição deveria ser também baseada nesse mesmo número, na minha maneira de entender. Mas é baseado no mesmo número, não é? Sim. Dessas pessoas que conhecem o senhor que... Mas se eu vou votar... Pergunta que pode mudar.
Você tem vários tipos de rejeição. Você tem rejeição em quem você não votaria, você só pode falar um. Sim. Em quem você não votaria, você pode falar dois. Em quem você não votaria, você pode fazer uma ordem de todos os candidatos. Você pode fazer isso de maneira espontânea ou de maneira estimulada. E você Perfeito. pode fazer também, que são várias possibilidades. Então, com relação ao que você apresentou dos municípios, com relação à intenção de voto nesses municípios, eu concordo com essa pesquisa que foi apresentada, com esses números. Mas com os outros números, com relação... O senhor não concorda com a rejeição Com a rejeição. que foi atribuída na Big Data? Não, exatamente. Não só aqui em Campos, mas em todos os municípios. Você pode olhar que é uma geral. É de forma... Tem outro fator. E aí, estou falando aqui, eu falei aqui de Sim. 9 municípios. 9. São 9, assim, não são 9, mas são Paraná, Facto, São Prefab. outros institutos. São vários institutos. Sim. Entendeu? Nenhum desses 9 lidera a rejeição. Nenhum desses 9 que tem um governo aprovado, Sim. pela maioria da população, lidera a intenção de voto estimulada, e nenhum deles lidera a rejeição. Entendi. Então é outro ponto. Mas como o senhor está dizendo, é verdade, a rejeição pode ser medida de várias maneiras. Sim. E aí você tem que fazer a medição daquela metodologia, daquele instituto, né? Mas é importante isso, tanto que eles colocam aí o número de rejeição, entendeu? Isso influencia também as pessoas que olham, que leem a pesquisa. E eu não gostei. Eu não gostei da forma que foi abordado com relação à minha pessoa e aos demais colegas ali que estão disputando também comigo. Também muito alta. Não concordei com os índices de rejeição dos outros, que ficou em torno de 44, 43, 43, muito alto para o número de intenção de votos. Não, mas o senhor gostou de intenção de voto? Não bate, não. Melhorado, não, mas todas elas, de todos. Eu estou aí na saída, estou brigando com eles, né? Estou brigando com todos esse grupo aí, dos 7, estou entre os 5. Estamos aí todos nessa margem, né? Até o final nós vamos brigar. Ciro Gomes se nós formos olhar assim, em relação ao futebol, eu sou campeão do segundo turno, como é que fala? Da Série B? Da Série B. Eu sou campeão da Série B, pô. Nessa pesquisa sua aí, que foi apresentada. Na minha não, do Não, quem contratou foi Record. Exato. Foi a Folha não, foi a Record. É que foi apresentada, né? Está sendo dita por você, Luiz. Você não falou segundo turno, que é do projeto. Eu perguntei se ele concorda com a projeção de vitória no primeiro turno do Vladimir. Sim. Perguntei, mas ele falou que Sim. Que reconhece a liderança, segundo... Ele falou que reconhece a liderança nas pesquisas e concorda com essa correlação da aprovação do governo com... Sim. Perfeito. Bom, você falou... Vamos perguntar diretamente, então, o senhor acha que vai ter segundo turno? Eu acho. Eu acredito. Com base em? Com base no que não vai surgir nesses dias aqui. Nesses 12 dias, eu creio. Mas o que poderia surgir, você acha? Eu não sei. Eu tenho fé. Eu tenho fé. E eu me coloquei à disposição da população, crendo que eu tenho uma missão para cumprir. E na minha mente, no meu coração, eu tenho esse sentimento que nós vamos ter o segundo turno. E que segundo turno seria esse na sua visão? Como? Quem estaria no segundo turno na sua visão? Eu estarei no segundo turno. Mas quem? Aí já não compete a mim. Eu estarei no segundo turno. Segundo todos os números, eu estarei no segundo turno. Tem um disparado do primeiro turno. Possivelmente, se continuar os números que estão aí, seria o Vladimir. Bom, são 8h05, temos 3 minutos para a gente fechar esse bloco. E o senhor falou que não tem santinho, não tem tempo de TV, não tem tempo de rádio, de TV, só esse que vocês estão me não tem fundo partidário. Não tem fundo partidário e também não tem nominata. Não tem o padrinho político, não tem o nominata também. Não tem nominata para vereador. O que houve? Não deu tempo de formar? O PRTB é um partido tradicional, tem
de 94, criado em 94 e fundado reconhecido em 96, quer dizer... Então, o que ocorreu? Ocorreu que, no ato do convite, nós verificamos que havia algumas questões que precisavam ser resolvidas. A princípio, o Tiago Rangel seria o candidato a prefeito pelo PRTB. Então, nós não sabemos, não chegou a minha informação porque não continuou nesse processo. Eu soube disso através do presidente estadual, Jaumir Júnior, que falou, olha, seria o Tiago, mas o Tiago não tocou o processo. Campos existia uma executiva municipal nomeada. Então foi feito a nomeação da executiva municipal e que eu fiquei como presidente do PRTB de Campos. E nesse tempo em que eu fiquei como presidente, nós buscamos os filiados do PRTB em Campos. Então, a informação que chegou é que teria mais de 1.000 filiados em Campos, o PRTB, e que nós poderíamos montar uma nominata. Só que nós temos a relação que era fornecida pelo TRE, o nome das pessoas aparece ali, dos filiados, só que a gente não tinha o contato dessas pessoas, porque o sistema ficou fora do ar, não fornecia os dados, fornecia apenas os nomes, mas não fornecia os dados. Como buscar os filiados do PRTB? Então nós tentamos isso e o sistema ficou fora do ar, não deu tempo de nós montarmos a nominata. Nós queríamos montar a nominata, mas não deu para montar porque o sistema do Tribunal Regional Eleitoral não fornecia. Ficou fora do ar. Ah, perfeito. Bom, nós temos que encerrar esse bloco. Sim. O tempo fechou, 40 minutos. A gente volta com essa nominata ainda no segundo bloco para falar sobre a projeção do senhor, pedir uma projeção do senhor para a Câmara também. Mas a gente volta no segundo bloco e aí com os outros temas também já propostos aqui, como a saúde, educação, transporte e segurança. São 8h08 em Campos. A gente faz uma pausa agora nesta entrevista com o pastor Fernando, hoje na série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Campos, aqui pelo Grupo Folha da Manhã de Comunicação. Voltamos a seguir com o oferecimento de Talimac, qualidade em tudo que faz, Limporte, mais que uma empresa, um novo jeito de cuidar. Instituto Pulha, clínica de fertilidade e saúde sexual masculina, cuidando da saúde do homem. E Asflucan, há 79 anos, lado a lado com o produtor de cana de Campos e região. O Folha no Ar é oferecido por Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar, Rede Mariana de Postos e com o apoio de Radimed.